Estamos em um momento histórico para nós aqui da GTO Car Specialists, pois aqui nós temos um Porsche 911 da geração 964. Você vai falar, pô, mas é um momento histórico por conta de um Carrera. Sim, porque aqui nós temos um 911 da terceira geração, um carro produzido aí entre 1989 e 1994, onde nós temos um chassi muito consistente. No caso, aqui nós estamos falando de um Carrera 4, esse carro foi vendido e negociado pela GTO, motor 6 cilindros boxer, 3.6, tem seus 250 cavalos, câmbio manual de 5 marchas, mas a mágica acontece quando você decide pegar um Porsche Carrera 964 e transformá-lo, não em qualquer coisa. Quando você decide transformá-lo em um Singer. Sim, essa é uma das grandes realizações da GTO e o primeiro dos grandes negócios que nós fechamos, que é entregue. Nós trouxemos para o Brasil o primeiro Singer da história, até porque não acho que hoje um porcheiro que seja apaixonado pela marca não conheça o que é um Porsche reimaginado pela Singer. Sinceramente, se você é um porcheiro e seu sonho de consumo não é um Carrera GT e um Singer, comece a rever as suas paixões relacionadas à sua marca preferida de Stuttgart. Aqui nós temos um 911 que, acredite se quiser, ele partiu daquilo ali. Ele era um 964 e se transformou num Singer Classic. Para quem não conhece, a Singer é uma empresa californiana fundada em 2009 por Rob Dixon, onde o projeto era você trazer a herança dos Porsches da primeira geração, os 911 da primeira geração, que foram produzidos ali até 1973, que a gente chama da geração Pre-Impact Bumper, onde não existia aquela sanfoninha aqui no para-choque que caracteriza os G-Series, que vieram a partir de 1974. Então, Rob Dixon decidiu pegar um Carrera 964 com seu chassi extremamente consistente e transformá-lo nisso daqui, trazendo essa aparência retrô, só que numa reconstrução onde você tem a carroceria inteiramente em fibra de carbono, ou seja, trazendo muito mais leveza para o conjunto. E como eles falam, a Singer reimagina o 911. Eles inauguraram um mercado que não existia, que é o mercado dos resto mods. Lógico que já existiam outras empresas que faziam modificações em Porsches ou em outros carros, mas nunca com tanta atenção aos detalhes como a Singer faz. Tanto que digamos que o lema deles é o Everything is Important, que está estampado na parede da fábrica, que declara a obsessão por detalhes que eles têm em toda a construção do carro, até porque a gente está falando de uma encomenda de um 911 único. Você não tem dois 911 Classics iguais. Então esse aqui foi o primeiro projeto que a Singer desenvolveu, chamado de Classic Study. Hoje, lógico, eles têm outros modelos que eu vou apresentar ao longo do vídeo, mas o primeiro e o que transformou a Singer numa referência mundial de restauração, se é que assim pode-se dizer, foi esse daqui. Um carro que foram 450 unidades fabricadas e que quando nós vendemos esse carro, que foi lá em 2021, a gente estava pegando um dos últimos slots do Classic Study, ou seja, esse carro, além de tudo, ele é irreplicável, porque você não tem hoje como comprar um Classic Study. Você tem outros modelos da Singer que você pode comprar, modelos para daqui 3 ou 4 anos, mas o Classic não tem mais. E esse carro, nós configuramos ele do zero
e como todo Singer classicamente tem um nome que geralmente é associado à cidade, estado ou país que ele vai morar, o nosso é o Brasil Commission. Então, um carro que ele foi feito para o Brasil e que nós estivemos lá na fábrica para configurá-lo e trazê-lo nesse spec extremamente elegante. Falando um pouco sobre o spec, tem um azul que é extremamente profundo, metálico. Essa cor a gente demorou muito para encontrar, até porque o desejo do proprietário é que o carro fosse em um tom de azul escuro, mas quantos que existem? A Singer mandou diversas amostras em plaquinhas metálicas de alguns azuis que se aproximavam do que a gente imaginava para ir escolhendo, mas claro que a gente só conseguiu bater o martelo em qual seria estando lá na fábrica. E quando você chega na fábrica é uma loucura, porque tinham mais de 150 tons de azuis escuros e metálicos, com fundos verdes, roxo, vermelho, então chegar nessa cor foi realmente bem demorado. Chama Dark Sapphire Metallic, que é uma cor originalmente da Jaguar, mas que caiu como uma luva para o nosso Classic. O outro pedido é que o interior fosse em um tom de marrom para o conhaque, e a gente chegou no Vivaldi, que é um couro num tom de marrom levemente alaranjado, que deu um contraste fantástico para o azul externo. E por fim, lá na fábrica a gente acabou decidindo por colocar o painel, volante e todos os outros acabamentos, onde originalmente seria preto, em Oxford Blue, combinando com a cor externa e dando um toque espetacular no interior do carro. Além do que, é claro, você tem N possibilidades de configuração para um Singer Classic, e aqui eu vou falar um pouco sobre como que nós montamos ele. Primeiramente, a Singer ela tem digamos que uma assinatura desse acabamento em volta dos faróis e todas as partes metálicas que você vê do carro, que ele é um champanhe, é um dourado bem leve, acetinado, que dá um acabamento maravilhoso e traz a modernidade fina que a Singer traz para todas as restaurações que eles fazem. Então, a começar por essa borracha ela é um opcional que ele traz uma característica um pouco ainda mais clássica dos 911 antigos. Você pode pedir sem a borracha e sem essa parte metálica, deixando o para-choque liso, que traz uma aparência um pouco mais clean e tira esse tom tão clássico do carro, deixando ele um pouco mais esportivo. O nosso, ele foi focado nessa configuração mais clássica. A tampa do combustível aqui no meio, ele é inspirado nos 911 de corrida antigo, nos RSR. E, cara, é uma peça metálica, pesada, extremamente bem feita. E aqui você pode abastecer o carro. Claro que você pode abrir o capô para fazer esse processo. Retrovisor, uma das peças mais bonitas para mim, uma obra de arte aqui da restauração da Singer. Teto solar, acredite ou não, isso aqui é um opcional, porque como a carroceria ela é inteira em fibra de carbono, são só mais $12 mil para você manter o teto solar funcionando na sua carroceria inteira em fibra de carbono. A tampa do óleo aqui lateral também uma inspiração de corrida, é um opcional, e nós fomos configurando o carro com tudo o que a gente podia deixar ele o mais personalizado possível e realmente com essa aparência retrô, clássica e com a inspiração nos carros de corrida antigos. E aqui atrás a gente chega na parte do motor. O motor do Singer Classic, ele originalmente, lógico, ele é um 3.6, que a Singer joga ele para um 3.8. No entanto, ainda existe o opcional de você colocar ele para um 4.0. 3.8 fica ali na casa dos 350 cavalos, o 4.0 um opcional
por módicos 90 mil dólares, você leva ele para quase 400 cavalos, a gente está falando de 390 cavalos, e lógico, num conjunto, um peso seco de 1.150 quilos. Vem dar uma olhada no motor. Até o motor, olha isso daqui. Refrigerado a ar, claro, mas dá uma olhada no acabamento. Porsche, parte de couro que dá match com o interior aqui dentro, uma coisa linda. Escape, esse daqui ele foi configurado com escape inteiramente em titânio, então também é um opcional e que muda substancialmente tanto a parte de peso quanto o ronco. O ronco desse carro é um espetáculo. Aqui ó, um embleminha clássico da Singer. Geralmente tem aqui embaixo um Reimagined By, mas a gente solicitou para que viesse apenas o Singer e o dourado, que casou perfeitamente. Cara, é que não vale a pena, a gente tem que esse carro ele é tão especial que a parte de baixo dele é uma loucura. Onde você tem o isolamento térmico. Até quando nós fomos entregar o carro, a gente fez o dono do carro deitar no chão e entrar aqui debaixo para olhar e ver o acabamento, a limpeza e como que esse carro vem perfeito, não só visualmente por fora, mas completamente por baixo. Vem cá. Por baixo, olha a solda do titânio dos escapes, perfeita. Olha isso. Os coletores. Olha isso daqui. O motor é feito pela Edpink, que é uma empresa na própria Califórnia, especializada em motores de corrida. E olha a manta aqui do isolamento térmico, dourada. Parece o isolamento térmico do McLaren F1. Que demais, cara. Isso aqui é sensacional. O legal de olhar esse carro aqui de trás é que você percebe claramente o quão mais largo um Singer é em relação ao 911 clássico. Mas o legal é que a reestilização que a Singer faz ainda assim preserva todas as características originais da Porsche. E acho que é isso que transforma o Singer num dos restomods mais desejados do mundo, justamente ele ter características que não transformam um carro em algo muito distante do produto original. Você não sabe dizer exatamente o que, mas você tem certeza que você está olhando para um Porsche clássico da maneira mais linda que você já viu. E, claro, a parte interna você vê que ela preserva ainda a parte do painel completamente analógico, você vê que é tudo extremamente bem feito. Isso aqui é uma assinatura da Singer, né? Esse couro entrelaçado, e claro que ele pode ser em diversas cores, ele tem esses couros entrelaçados em 3 ou 4 cores que você pode brincar e transformar o interior desse carro num brinquedo. Mas nós preferimos que fosse algo um pouco mais sóbrio, usando apenas uma cor em todo o acabamento da parte de baixo, digamos assim, do carro. Esse couro Vivaldi tem um tom maravilhoso e, como opcional, esse carro está com os bancos Recaro Concha, porque você tem ele com o banco elétrico num formato parecido com o banco original desse carro, mas sinceramente, você está comprando um Singer, eu acho que nada mais justo do que um banco que te abraça. Além do que, você tem a Roll Cage aqui, também todinha revestida no mesmo couro, então é aí que você começa a ver a obsessão dos detalhes, que até aqui na alavanca, onde você tem o ajuste do banco, ele tem o forro em couro e a costura no mesmo padrão do interior, e o banco, a estrutura do banco, que ela é pintada na mesma cor da carroceria. É um toque que você quase não enxerga, mas ele está lá. Cinto, mesma cor do interior. E volante azul também, com a costurinha. E o painel, olha que coisa linda. Nós fizemos o contagiro central aqui em branco, ele vai até 11.000 RPM, ele marca até 11, mas
o redline dele é em 7.200 e os clusters da lateral tudo também no azul marinho. Manopla, são várias opções de manopla, mas nada mais perfeito do que essa em madeira, dando match com o interno do carro. Além do que, isso aqui é interessante, que esse carro ele tem o sistema Porsche Classic de entretenimento, onde você tem Apple CarPlay com o Waze, e também esse carro tem o melhor opcional de sistema de som que a Singer tinha disponível. Vamos ligar, né? Olha o ronco disso! Cara, olha que barulho mecânico, e olha como o giro sobe. Nossa, imagina guiar isso aqui numa estrada, numa serrinha. Esse é o ronco do 4.0. Outra coisa, o câmbio de 6 marchas também é opcional, tá? Senão ele vem com um câmbio de 5. Cara, a Singer refaz o carro, trazendo um pouco de modernidade, fazendo a mecânica ser mais atual, mais confiável, um carro que você dá na chave, liga e sai andando, só que mantendo as características de uma tocada analógica. Cara, isso aqui, essa é a vibe do Resto Mod. Você ter o carro antigo, só que de uma forma usável, extremamente prazerosa. Por exemplo, esse carro também tem o opcional da suspensão Öhlins, que deixa o comportamento do carro muito mais afiado, muito mais direto. Então é um carro dinamicamente muito bom de guiar. Ele não é só bonito de olhar, ele é forte, ele é rápido, ele é esperto e tudo para proporcionar prazer em dirigir. Essa é a vibe de você ter um Singer. Nossa, cara, que isso? Esse carro também, ele tá com um carregador de celular, de iPhone. Isso aqui nós vimos na fábrica apenas no Singer Classic do Rob Dixon, que é o fundador da marca, que na verdade é um acessório do Turbo Study, que é um modelo novo, e ele colocou no carro dele como teste. E como a gente viu o carro lá, a gente falou, dá para colocar? Sim, portanto esse é o único Singer Classic com o carregador por indução de iPhone. Rodas, porra, como nós não falamos das rodas? As rodas do Singer, lógico que elas são feitas por eles, inspirada nos modelos Fuchs, né, clássicos dos Porsches mais antigos, só que com offset muito mais para dentro. Roda taluda, com pneus novos em largura de carro esportivo, freio com disco ventilado, hiperdimensionado, então um conjunto extremamente confiável para você ter uma dinâmica legal, inclusive para você levar esse carro para a pista. E aqui na frente, olha que legal, o capô, claro, ele é em fibra de carbono, muito leve. Nossa, isso aqui é uma pena. E olha esse acabamento. Aqui você vê a obsessão dos detalhes. Olha, parece um chocolate, é lindo de ver, lindo de tocar. Aqui a parte do tanque que a gente mostrou no começo, e aqui embaixo você ainda tem a bateria do carro, triângulo e tudo mais. Plaquinha da Singer, feita em Los Angeles. Cara, que carro. Essa é a vibe do Resto Mod. E que prazer estar apresentando esse carro para vocês hoje, com exclusividade aqui no Brasil. Por isso que eu disse que é um momento, é um marco na história da GTO, porque a gente sabe que isso aqui é carro de gearhead. Lógico que é um investimento muito alto você ter um carro como esse, mas a gente sempre vai atrás de vender os carros do qual nós somos apaixonados, tentando mostrar para o mercado o que realmente é legal de ter. Por mais que sejam investimentos altos, a gente sabe que a exclusividade faz manter o valor, faz subir o valor. Os Classics, todos eles, sem exceção, subiram
de 30% a 40% do preço que eles foram entregues lá fora. Então são carros que realmente mantêm o seu valor e claro que é um sonho de consumo aí da maioria dos porteiros. E claro, falando sobre os produtos da Singer, a gente tem que deixar claro, pô Leone, mas você falou que esse carro é único, que o Singer Classic não tem mais como você comprar. Realmente, um Classic hoje, para você ter um carro como esse, que foi cota final de fábrica, configurado do zero, a gente batizou o carro, pô, Brasil Commission, é um carro em homenagem ao nosso mercado, realmente não tem mais como fazer. Mas logicamente, a Singer terminou de entregar os 450 carros que eles fizeram Classic e lançaram os novos produtos. Então, logo na sequência, eles lançaram o DLS. Esse carro ele foi muito legal porque ele também tem a inspiração num carro clássico, num carro mais antigo, só que desenvolvido junto com a Williams. O DLS é Dynamic Lightweight Study. O carro também tem fibra de carbono, ainda mais leve do que esse, e um carro produzido na planta deles da Inglaterra, onde você tinha um motor refrigerado a ar, desenvolvido junto com a Williams, com 500 cavalos, gira em 9.000 RPM, então um baita de um conjunto, um carro mais do dobro do preço desse carro aqui, que foi limitado só em 75 unidades, um dos mais lindos na minha opinião. E aí eles lançaram o próximo produto, feito na base da Califórnia, que foi justamente o Turbo Study. Também em cima do 964, claro, deixando claro que a Singer sempre, não interessa o modelo que eles façam, é sempre em cima de um 964. Carreira 2, carreira 4, Tiptronic, manual, não interessa, mas a base é um 964. O Turbo Study, eles se inspiraram no 930 Turbo, né? Então, se você vê a imagem do 930 Turbo e o que eles fizeram no Turbo Study, você vai ver que é muito parecido, só que numa forma Singer, né? Uma forma muito elegante de apresentar essa geração do 930 Turbo, um motor 3.8 biturbo com as turbinas novas, então com menos lag e um acabamento que você tem como escolher entre um pacote Touring, né? Onde você teria um carro mais um Gran Turismo mesmo, com acabamento mais confortável, com malas e tudo mais para você fazer grandes viagens, ou então um acabamento com os bancos, concha, gaiola atrás para você de repente levar o carro para a pista. Ainda assim, lançaram o DLS Turbo, que é o mesmo tipo de projeto do DLS inteiro em fibra de carbono com a mecânica turbo, e aí um carro que eles se inspiraram no 935, um carro extremamente largo, parecendo os carros de corrida das antigas da Porsche, com mecânica Williams também, só que turbo, um carro muito rápido, muito forte. E o último lançamento, que também nós temos cotas disponíveis através do relacionamento que nós temos com a Singer, do Carrera Coupé. Esse carro ele acabou de ser lançado, não foi apresentado oficialmente, provavelmente vai estar em Goodwood, onde a Singer também se inspirou no Carrera Coupé dos G-Series, onde você tinha meio que um turbo look para um Porsche Carrera. Então, esse carro eles fizeram com um motor 4.0, girando em 9.000, com mais de 400 cavalos, e um carro que você também pode encomendar. Então tá aí, isso é um pouquinho da Singer e é um pouquinho do que a gente tem para apresentar para vocês, e fiquem aí um pouco com mais imagens do nosso Brasil Commission, e em breve eu vou levá-los para dar uma volta. Valeu! Kisses